Olá, meus amigos, eu sou Marcelo Maran, estamos no programa Na Mídia com Marcelo Maran. Hoje é dia 22 de junho do ano de 2020, nós estamos nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo, através de toda a rede que compõe o Sistema Primeira Linha. Para vocês que estão aí nos nossos grupos de WhatsApp, mais de 30 grupos que repassam para todo o Brasil, muito obrigado a vocês. Para vocês do nosso canal do YouTube, um abraço, meus amigos. Para vocês aí também do nosso canal que participa aí do Facebook, obrigado a vocês pelo compartilhamento. Fiquem ligados, nós estamos aqui hoje nos estúdios recebendo a visita de um dos maiores comunicadores da história de Minas Gerais, que atua até hoje, sem dúvidas nenhuma, ele que tem uma história muito bonita na área da comunicação. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse comunicador que hoje tem um programa ainda hoje na TV Bandeirantes, mais de 30 anos na TV Bandeirantes, que se chama Roteiro de Minas, que por sinal está fazendo algumas tomadas em Sete Lagoas, em breve vai pro ar. Pois é, esse aqui é o nosso querido amigo, e eu posso dizer isso, Barbosa Neto. Tudo bem, Barbosa? Marcelo Maran, é uma satisfação muito grande estar com você aqui, nessa sua emissora, na web rádio, Primeira Linha. Eu, de antemão, quero dar os parabéns pela sua iniciativa, uma vez que eu conheço o seu trabalho. Você, como comunicador que é, jornalista, um grande profissional, teve essa iniciativa. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, mas nós que somos da comunicação e trabalhamos nessa área há muitos anos, nós valorizamos todo o trabalho que é realizado nesse sentido. Uma vez, sobretudo, dessa iniciativa sua, própria sua, uma coisa sua, vontade sua, de você abrir, né, para o mundo inteiro essa perspectiva de trabalho que você tem através da Primeira Linha Web Rádio. Eu rendo-lhe todas as homenagens e os elogios por esse maravilhoso trabalho que você realiza através da Web Rádio e aqui também uma presença marcante na história e na vida da cidade de Sete Lagoas, honrando aí desde os primórdios da sua família, do seu pai e toda a sua família, que é um exemplo a ser seguido nesta cidade. Parabéns. Ok, Barbosa, muito obrigado. E lembrando, Barbosa, e você teve a oportunidade de conhecer hoje o empresário Antônio Pontes, que nós temos aí, né, o patrocínio da Grupo Calcete, 50 anos, não é brincadeira, você manter uma empresa 50 anos, Grupo Calcete, né, que fez a história e faz a história de Sete Lagoas, e Residencial Veredas, que você também teve a oportunidade hoje de conhecer. Residencial Veredas, simplesmente ao lado do shopping, o melhor residencial da cidade. Barbosa, as pessoas em geral têm aquela curiosidade de saber, né, sobre quem é o nosso entrevistado. Obviamente, você que já é uma figura conhecida, né, por toda a mídia, por tantos anos que participa aí da mídia, da TV Bandeirantes e rádios, que nós vamos falar sobre isso, mas as pessoas querem saber um pouco mais a fundo quem é Barbosa Neto. Atualmente eu sei que, além do programa, hoje você é pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Esmeraldas, né? Por sinal, quero mandar um abraço muito carinhoso a vocês. Esmeraldas estão de parabéns por escolher essa figura extraordinária, que eu sei que vai ajudar junto aí com o candidato a prefeito a transformar a Esmeralda. Mas quem realmente é Barbosa Neto? Onde você nasceu? Qual o início da sua história? E por que, Barbosa, comunicação? Marcelo Maran, a princípio eu quero aqui registrar a minha admiração pelo senhor Antônio Pontes, que você acabou de fazer uma referência ao nome dele. É uma história viva da cidade de Sete Lagoas. Um homem inteligentíssimo e que tem no seu cerne a vontade do trabalho, da realização, enfim, uma pessoa admirável pela sua inteligência, pela sua disposição ao trabalho, pelas suas atitudes fraternas. Eu realmente fiquei encantado, prazerosíssimo em ter conhecido o senhor Antônio Pontes, e aqui deixo registrado a minha admiração, né? E por ser seu amigo, seu parceiro, eu realmente... Um segundo pai, aí, né? Uma admiração muito grande, tanto por ele quanto por você, por esse trabalho que você realiza aqui. O Marcelo Maran, eu comecei a minha profissão muito novo no rádio, aos 17 anos de idade, na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Você é de lá, de Coronel Fabriciano? Não. Eu nasci em Acesita, morei até os 5 anos, depois mudei para Governador Valadares, morei em Governador Valadares até a idade de 10 anos,
Depois fui para Itabira, morei lá um breve tempo e mudei para Coronel Fabriciano. Aí depois eu mudei para Cesita novamente, com o episódio do falecimento do meu pai. E aí, nessa época, eu fui estudar na cidade de Juiz de Fora, lá na casa dos meus tios, a minha tia Eni e meu tio Reinaldo Laval. E lá eu fiquei durante uns 3 anos aproximadamente. Depois voltei novamente para a casa da minha mãe, lá no Vale do Aço, que ela tinha acabado de construir lá em Acesita, que é Timóteo. Certo. E eu então fiz teste, minha mãe viúva com 5 filhos, nós tínhamos que trabalhar. E aí eu fiz teste na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, quando eu li no jornal que a emissora ia ser fundada em Coronel Fabriciano. E nessa ocasião, eu fui lá, fiz os testes, passei. Você tinha essa vontade, né? De 17 anos. Eu precisava trabalhar, Maran. Precisava trabalhar. Mas eu adorava. Porque passado muitos anos depois, voltando lá na região, encontrando com um amigo de colégio lá, aí ele falou assim, Barbosa, você lembra que você ficava aqui no... A gente ficava ali, o pessoal jogando bola. Você lembra que você ficava narrando futebol? Ah, já fazia isso? Puxa vida, é verdade. Ele me lembrou. Eu não lembrava mais. E era real. E depois eu tinha... Na verdade, a gente que é dessa geração que viu a televisão crescer no Brasil, nós somos admiradores do rádio e da televisão. Claro, claro. E o rádio era algo fabuloso. Primeiro que não existia rádio lá no Vale do Aço. Essa era a primeira emissora. Eu precisava de trabalhar. Mas vem cá, Barbosa, só uma pergunta aqui. Você fala de Acesita, né? Mas é uma cidade que tem siderúrgica, 4 turnos. Você nunca teve oportunidade? Sim. Você esperava uma oportunidade? Sim. Como é que foi? Verdade. Meu irmão trabalhava lá, toda a família trabalhava na companhia Acesita. Certo. E eu tinha feito teste para também trabalhar lá. Mas nessa questão aí, nesse momento que surgiu a oportunidade, a fundação da Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, que eu li através do jornal, que ia fazer teste para locutores. Você falou, opa, deixa eu ir lá. Opa, vou lá. É mais uma... Você comentou com alguém da família? Eu comentei com a minha mãe mãe falou, não, meu filho, vai lá, você tem voz boa. Eu acreditei nela. Ah, tua mãe foi a seu entusiasmo. Incentivadora. Ah, bacana. Fui lá, fiz o teste, passei na minha profissão, né? Certo, o teste, e estou na minha profissão até hoje. Que bacana. Né? Isso fazem quantos anos, Barbosa, que você está nessa área? Marcílio Maran, eu comecei com 17 anos, eu perdi o Perdeu-se um tempo, passou dos 30. Mas tem 50 já. 50 anos de comunicação. Quer dizer, eu poderia, Barbosa, dizer, e acredito que eu vou acertar, que hoje, em termos de um profissional como você, que atua não atua no rádio, como atua na televisão, hoje você seria o mais antigo, hoje você seria o símbolo aqui de Minas Gerais. Eu posso afirmar isso? Porque não tem mais. Disseu Pereira, me parece que há muito tempo já saiu do ar, faleceu, né, como apresentação. Né? A Rádio Itatiaia, na verdade, onde eu trabalhei também... Na Itatiaia. Primeiro eu vim para a Rádio Guarani AM, que era líder de audiência no estado de Minas todo. Era o sonho de qualquer radialista do interior trabalhar na Rádio Guarani. E eu comecei a trabalhar na Rádio Guarani. E do lado, junto no Palácio do Rádio, funcionava também a TV Itacolomi. Então, ocasião em que tinha um índiozinho de propaganda, exatamente. Né? Ocasião em que eu também comecei. Daí a 6 meses eu já estava... Lá existia um cidadão fabuloso chamado Wilson Ângelo, pai do Fernando Ângelo, que é imitador, humorista, esse artista. Que tem uma casa de shows, me parece? Seria ele? Não, ele está morando em São Paulo no momento. São Paulo, eu não sei, eu tenho pouco contato com ele atualmente. Bom. Mas então, aí o Wilson Ângelo me lançou na televisão. Aí eu comecei rádio e televisão e fiquei na minha profissão, depois fui para a rádio... Como é que você chamava seu programa de TV? Aí eu fui na Rádio Guarani, meu programa chamava Peça Bis, de 2 às 6 da tarde. Aí depois eu trabalhava na TV Itacolomi, um programa que tinha Tarde Nobre, que tinha vários apresentadores, começava às 2 horas e até às 6 da tarde, certo. Dos quais eu me lembro do Dirceu Pereira, do Fernando Sasso, eu me lembro assim. Bacana. E aí, depois disso, eu fiquei um tempo na Rádio Guarani e fui para a Rádio... Não, desculpa, eu fui para a TV Bandeirantes fazer um programa de auditório de 2 às 6 da tarde, aos sábados, show de variedades Barbosa Neto. Aí que nós estamos entrando. O famoso show de variedades que durou quanto tempo na TV, Barbosa?
Esse show de variedade durou 4 anos na TV Bandeirantes. Certo. A TV Bandeirantes é uma emissora fabulosa. Eu estou lá desde 1977. Você virou sócio do Saad lá. Desde 1977. E realmente é um pessoal formidável, com quem eu tenho muita facilidade de lidar e tenho muita admiração pelo Johnny, que é o presidente. Hoje o diretor-geral é o Bernardo Teles, né? O diretor comercial é o Leandro. Pessoas fabulosas. Certo. É sua família. Teles veio do Rio de Janeiro, estava no rádio lá, na Band News, né, no Rio. Certo. Ele veio para cá dirigir a TV Bandeirantes. Hoje ele é o diretor-geral e é nascido em Belo Horizonte. São pessoas maravilhosas. Eu sinto muito à vontade na TV Bandeirantes por lidar com pessoas sensacionais que estão lá. Perfeito. Oportunidade em que, juntando todo o espaço de tempo, Maran, são muitos anos. Só o roteiro de Minas que eu faço tem 32 anos. Mas nesse momento que eu fui para lá fazer o programa Show de Variedades Barbosa Neto, que durou 3, 4 anos, depois eu fui para a Rádio Itatiaia, e lá eu fazia Rua do Sucesso. Aí depois da Itatiaia eu voltei para a TV Bandeirantes e faço o roteiro de Minas há 32 anos. 32 anos. Nós estamos produzindo o roteiro de Minas sobre a cidade de Sete Lagoas, né? Que vai ser mostrada provavelmente no segundo sábado agora de agosto. Do mês de agosto. Segundo sábado de agosto. Ô Barbosa, exatamente. Esse trabalho que você está fazendo em Sete Lagoas, você já conhecia Sete Lagoas, logicamente. Mas o que você está sentindo dessas Sete Lagoas de hoje? O que você pode nos dizer? Marcílio Maran, você me fez lembrar o seguinte. Na década ainda de 70, deveria ser 78, 79, Maran, eu estive aqui em Sete Lagoas fazendo... Era o roteiro de Minas... Desculpa, o programa Show de Variedades Barbosa Neto, de vez em quando era feito em Contagem, entendeu? E a gente, através do empresário lá, uma pessoa trabalhava comigo, eu vim aqui a Sete Lagoas, eu creio que foi no ginásio... Eu fiz o Show de Variedade Ginásio Poliesportivo. Neto. Eu fiz o Show de Variedade Barbosa Neto no ginásio com os calouros de Sete Lagoas. Esse programa não foi ao ar, foi para escolher um calouro para ir para Belo Horizonte se apresentar no programa. E eu trouxe aqui, nesse dia, o Vanderlei Cardoso. Opa, que era sucesso da Jovem Guarda. Vanderlei Cardoso veio, eu apresentei... Peraí, o Vanderlei Cardoso, na época que estava explodido, inclusive, né? Não, na verdade, ele explodiu até tempos anteriores. Não, digo assim, ainda continuava em voga, continuava no auge, Claro. Mas já estava em declínio. Já estava em declínio. Mas o Vanderlei Cardoso, por incrível que pareça, aqui em Sete Lagoas, ele tinha um fã-clube. Ah, é? Era um fã-clube sensacional. E eu tinha contato com essas duas moças, quem sabe elas vão assistir esse programa, nosso bate-papo aqui agora, né? A primeira linha da Web Rádio, e eu lembro delas... E vão lembrar. Elas eram muito amigas, elas iam muito a Belo Horizonte. Uma era Isabel, e a outra, eu creio que Luzia. Elas são de Sete Lagoas? Sim. Isabel e Luzia de Sete Lagoas? Sim, na época era, hoje eu não sei. Aí elas eram do fã-clube organizado do Vanderlei Cardoso aqui. Sim. Então eu fiz esse show aqui, agora recordei disso, né? Bacana demais. Sete Lagoas, eu sempre admirei Sete Lagoas e a gente produzindo o programa Roteiro de Minas, quando eu comecei, nos primeiros anos, eu que ia em todas as cidades, ainda vou. Mas hoje, por exemplo, nós estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui com essa entrevista com você, a Letícia, nossa jornalista, comandando as filmagens aqui, e estamos filmando também Itabira, o nosso, quem está comandando lá, o jornalista Sérgio. Certo. E eu estou podendo dar a entrevista aqui. Então, à medida que a demanda foi aumentando, então eu fui ficando mais na organização e na apresentação do programa. Certo. Mas, vez ou outra, eu vou nas cidades, e eu vim a Sete Lagoas várias vezes, e para dizer para você... só para ilustrar a nossa conversa, que é muita história, né? E a gente vai lembrando, vai atiçando a memória. Quando eu vim aqui produzir o programa Roteiro de Minas sobre Sete Lagoas, estava na lagoa aqui o golfinho. Ah, quando tinha ainda... Você golfinho não, era o boto rosa. Era boto rosa, não era golfinho não. Não era golfinho não. Golfinho é água salgada, né? Não, tem o golfinho, o golfinho de água doce, no caso, né? Conhecido como golfinho, mas era um boto que nós tínhamos aqui na lagoa. Era um boto, não era golfinho não, né? Não, é da família dos golfinhos, só que por ele ter migrado para a Amazônia, né?
A gente sabe por ter migrado para a Amazônia, no Rio Amazonas, se tornou então nativo dali também, como o famoso, inclusive as famosas histórias que nós temos aí na Amazônia sobre o boto, né, que engravida mulheres, aquela coisa toda. E eu acho que ele foi embora daqui porque andou engravidando muitas mulheres de Sete Lagoas. Brincadeira. Já estava sendo procurado pela polícia. Né? Já estava, e aí tiraram ele daqui. Barbosa, você é uma pessoa que a sua história não remonta só na questão da arte na TV, da arte no rádio, vamos dizer assim, porque o comunicador ele é um artista, né? E fazer comunicação é uma arte, é uma forma de arte. Então eu digo que todo comunicador é um artista. Você é uma pessoa que lidou também, não diretamente, vamos dizer assim, na militância política, mas você participou de momentos políticos em Minas Gerais que marcaram. Por exemplo, eu sei que você, né, pela convivência que eu tenho contigo, que você foi amigo do Leonel Brizola e que você foi um dos fundadores, por que não dizer, o cabeça da fundação do PDT em Minas Gerais. Fala um pouquinho em resumo dessa história aí. Olha, eu devo dizer para você o seguinte, quando começou a abertura política no Brasil, que os exilados começaram a voltar para o Brasil, eu achava aquilo, não só eu, mas todo brasileiro achava um momento muito importante do país. Então eu observei a chegada do Brizola e eu não conhecia o Brizola antes do exílio, eu conheci depois do exílio. Achava que ele... Achava não, era um cidadão patriota e eu sempre fui um patriota, sempre gostei do Brasil e fui criado em colégio que cantava o hino nacional, rezava o Pai Nosso. Então a gente tinha, eu trago dentro de mim os valores do patriotismo, né, da dignidade, da honra, dos valores que desenvolvem e que mantêm esse mundo funcionando, né? A dignidade do ser humano. E eu achei essa vinda do senhor Leonel Brizola muito coerente. Ele veio lá pela cidade dele, lá no Rio Grande do Sul, acho que é Bagé, Carazinho, um negócio assim. Ele foi para lá, a imprensa foi em cima, ele começou a dar declarações, e eu afinei com o discurso dele, porque eu achava que o Brasil carecia realmente de um certo... Naquele momento em específico, certo grau, né, de patriotismo civil, né? Porque não podemos questionar, porque a criação militar, ela também já dá um direcionamento altamente patriota aos militares. Sem dúvida. Né? Mas na parte civil a gente já não enxergava isso. Tinha que mudar essa perspectiva. E a gente via, né, que a política era muito irreal no Brasil. Não era uma política verdadeira. Aqueles que se diziam opositores ao partido do governo, na época, eles eram falsos. Eles não tinham o sentimento patriótico. O sentimento patriótico e o sentimento da verdade, né? Aquela vontade de fazer com que o Brasil realmente se tornasse uma grande nação. Eu poderia dizer, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, que o Brizola, para você, era talvez um dos poucos, ou talvez o único, que representava esse patriotismo, que era a ansiedade da população, seria isso? Sim. Eu conheci a história dele pós-exílio, então ele encarnava esse sentimento patriota e falava a verdade dentro do que ele acreditava, e eu achava interessante. Eu estava com meus 22 anos de idade, ajudei a fundar o PDT e fui membro da direção do partido aí. Depois eu me afastei, eu não quis mexer mais com política, eu deixei tudo de lado e fui cuidar da minha vida. Tinha que cuidar das minhas filhas, né, colégio particular, uma é médica, a outra é economista, e meu filho mais novo está no 4º ano de Direito já, graças a Deus. Então, fui cuidar da minha vida. E, recentemente, agora, o subtenente Darli... Agora vamos partir para a cidade de Esmeralda, a nova história política sua. Correto, vamos lá. O subtenente Darli, ele convidou-me a compor a chapa dele de vice-prefeito na cidade de Esmeralda. Só para que o nosso telespectador e ouvinte possa entender. Quem é Darli? Explica aí. Sim. Então, o subtenente Darli convidou-me a participar da chapa dele como vice-prefeito, ele candidato, pré-candidato, a pré-campanha à cidade de Esmeraldas. Okay. O subtenente Darli é o pré-candidato a prefeito na cidade de Esmeraldas, e eu, juntamente com ele, a vice. A vice-prefeito, né? Correto. O subtenente Darli, ele é reformado da Polícia Militar, serviu a Polícia Militar durante 35 anos, depois foi professor da Polícia Militar, da Academia de Polícia Militar, foi professor de ONGs e tudo mais, uma pessoa preparadíssima.
Ele convidou-me a participar da chapa, eu analisei um pouco a situação de Esmeraldas e realmente vi que ali Carecia. tem que fazer um trabalho muito sério, um trabalho muito importante para que a cidade possa dar dignidade à sua população. Não sei se vou ter oportunidade de mostrar aqui na primeira linha Web Rádio, através de você, a vinheta da nossa pré-campanha. Certo. Eu vou lá no comecinho, por exemplo. Esmeraldas é um nome muito bonito e a cidade está abandonada. Eu, que nasci no Vale do Aço, acabei de falar para você, lá tem a Companhia Cesita, que hoje é a ArcelorMittal, e tem a Uzi Minas, que é em Ipatinga. Lá a sirene toca às 6 horas da manhã, que entra uma turma para trabalhar. A sirene toca meio-dia, que sai uma turma e entra outra. A sirene toca às 6 horas da tarde, entra uma turma e sai outra. Depois toca meia-noite, entra uma turma sai uma turma e entra outra. Ok. Então, eu fui habituado a ver o trabalho, a trabalhar, a realizar coisas. E analisando Esmeraldas, dá uma desesperança muito grande à população. Uma cidade que não oferece à população nem trabalho. Me diz uma coisa aqui, Nem Esmeralda. Me diz uma coisa Lá aqui. o jovem tem que ir trabalhar fora da cidade, sujeitando a um péssimo transporte coletivo, não tem chance, não tem perspectiva de trabalho na cidade. Por quê? Esmeraldas tem 253 anos. É isso que eu ia perguntar. 253 anos. 253 anos. Só um adendo aí. Quando você fala de 253 anos, eu fico imaginando o seguinte. Nós estamos aqui em Sete Lagoas, que é uma cidade quase que a metade da idade de Esmeralda, porque nós temos 150 anos em Sete Lagoas. Você tem 253 e é uma cidade, me perdoe dizer, e a gente sabe que isso é fruto de más administração, ela está atrasada. Por que Esmeralda está tão atrasada assim no contexto, uma vez que ela participa da Grande BH, na sua visão? Quando você fala assim, é até interessante, porque ela, dentro da realidade, do contexto da região metropolitana de Belo Horizonte, até parece que ela não está no contexto da região metropolitana de Belo Horizonte. Parece estar lá no interiorzão de Minas. Exatamente. Né? Em função da falta de perspectiva da população e a maneira com que a cidade está abandonada. Todos os setores da cidade estão abandonados. É o setor da escola, é a educação, é a saúde, é o transporte coletivo, é o setor viário das ruas da cidade que são destruídas, esburacadas, e as que estão asfaltadas lá são poucas e já nem tem asfalto mais. Saneamento básico, falta luz, falta água, falta tudo. Então, eu falei, meu Deus. Uma cidade tão antiga e tão rebentada assim. Uma cidade com 253 anos. Então, você deduz que passaram vários governantes. E esses governantes, Marcílio Maran, eles, na verdade, governaram para si. Eles não governaram para a cidade. Eu que vi nascer aquele Vale do Aço, que hoje soma mais de 600 mil habitantes, acho que é um crime o que fizeram com Esmeraldas. A falta de planejamento da cidade. Uma cidade que com 253 anos não tem uma avenida aqui igual tem várias em Sete Lagoas. Como é que explica uma coisa dessa? Como pode existir isso? Não tem essas avenidas maravilhosas aqui de Sete Lagoas? Não tem. Então, você vê que realmente a cidade foi jogada ao acaso e que as pessoas fizeram realmente um governo para si próprios e não para a cidade. Por exemplo, era preciso fazer o planejamento do que seria Esmeraldas daqui a 10, 15, 20, não 30, existe. 50 anos, onde é que esse pessoal ia estudar, qual faculdade que eles vão cursar, quais as perspectivas de trabalho que eles têm. São 2 polos industriais gigantes que tem na região metropolitana de Belo Horizonte, que é Contagem, que é Betim. Tinha que ter uma escola técnica, preparatória, faculdade, para aproveitar a mão de obra, preparar esse jovem para estar pertinho ali, para ter um bom trabalho. Quando não, trazer estas empresas para Esmeraldas. Nós temos aí... Espaço, né? Espaço. Esmeraldas é um dos maiores municípios de Minas Gerais em extensão territorial. E o município tem essas terras. Esmeraldas faz divisa, me parece, com
13 cidades Vem limítrofes. Vem cá, Barbosa, quando a gente fala sobre as dificuldades de administrar um território tão grande, a gente tem que lembrar que é uma questão também, como você mesmo disse, da boa vontade e do compromisso do administrador. Eu posso citar, por exemplo, aqui na nossa região, um município imenso, me parece que é o terceiro maior município do estado de Minas Gerais, cabem 3 Sete Lagoas lá dentro praticamente, que é Santana de Pirapama. Santana de Pirapama, com a história dos seus ex-prefeitos, eu tive o prazer de participar da história lá do Albertinho Tameirão, 2 mandatos, em seguida da Kênia Marques, que fazia parte do grupo político, e eu pude ver o que é um prefeito que se dedica ao seu município. Você vê, você tem várias cidades, como se fossem várias cidades, não bairros, várias cidades dentro, né, do próprio município. E ele conseguiu administrar com muita sabedoria. Você acha que falta compromisso mesmo e trabalho, e Esmeralda está passando por isso? É isso que você pensa? Olha, Marcílio Maran, ocorre o seguinte: a cidade de Esmeraldas, pela sua localização, que é privilegiada, o seu espaço territorial, tem condições de oferecer toda a infraestrutura que a população necessita para ter uma vida digna. Uhum. Tem toda a condição. Lá tem alguma indústria? Tem indústria na cidade? Bom, não tem. Não tem. Né? Ela sobrevive de quê especificamente? Então nós vamos chegar lá. Então o que ocorre? Dentro desse contexto, né, que Esmeraldas tem a sua maior arrecadação, que é a IPTU. Ah, é? Então, aí eu digo para você o seguinte: os jovens, as pessoas que precisam de trabalhar, vão trabalhar fora de Esmeraldas, porque a cidade não absorve não oferece, a mão de obra. Correto. Não oferece oportunidades. Então, o momento em Esmeraldas é devolver à população a esperança de que possa haver um novo futuro para a cidade, um novo horizonte. Porque a população está altamente decepcionada com a política, em função das frustrações, das expectativas que a população teve com seus governantes e que todos fracassaram em proporcionar à população aquilo que a população esperava. Você vê eles como estão frustrados, vamos dizer assim. Exatamente. Então, dentro desse nosso conceito, que é ver essa cidade, acreditar nessa cidade, se você puder, depois você coloca aqui a vinheta da pré-campanha que nós criamos, Perfeito. Que é a partir da valorização. Ao final do programa nós vamos inserir isso aí. Tá bom. Ok. A valorização da cidade de Esmeraldas, em todos os aspectos. E isso nós temos aí. Olha, Mara, a realidade é o seguinte: nós temos amizades, nós temos conhecimentos. O roteiro de Minas, por força de circunstância, fez eu conhecer esse estado inteiro, de cima a embaixo, de norte a sul, de leste a oeste. Você conhece Minas Gerais? Eu sei muito bem o que dá certo numa cidade, o que dá errado. E por que dá certo e por que dá errado. Perfeito. O que falta ali, o que não falta ali, o que deu certo ali, o que deu errado ali. A gente aprendeu isso. Okay. Conversando com vários administradores, né, prefeitos de todas as cidades. Nós temos um relacionamento extenso por esse estado de Minas Gerais, que chega aonde precisa, que é Brasília. Não é? Ok. Se a pré-campanha for bem sucedida, né, em termos administrativos, temos que buscar os recursos em Brasília. É onde tem o recurso, né? Temos que buscar recurso lá, e lá tem recurso. Haja visto o que está fazendo o nosso presidente da República, abastecendo 70 milhões de pessoas desse país que estão podendo sobreviver com dinheiro do governo. Com dinheiro do governo. Exato. 70 milhões de pessoas recebendo R$600. É uma loucura. Poucos países conseguem fazer isso. Fazendo obras da Transamazônicas que tem 50 anos e que ninguém nunca fez da forma que está sendo feita. E por sinal, asfalto de altíssima qualidade, que é pelo Exército, não é isso? Levou água já para o Nordeste, coisa prometida aí há 20 anos e não chegava água lá. Então, abrindo poços artesianos, fazendo portos. A BR-381, por onde eu andei muitas vezes, desde a minha infância, está sendo concluída agora de forma espetacular. Ela andava a passos não de tartaruga, de lesmas, e agora está andando numa ótima cadência de obra. Sem corrupção, né? Exatamente. Sem corrupção. Numa cadência de obra admirável, a obra está indo para frente. Quer dizer, o Brasil está cheio de obras
A imprensa não divulga, porque a imprensa acha que quanto pior, melhor, quer sangrar o governo, quer arrancar o que o governo não tem. E isso traz esse conflito que nós estamos vendo aí. O presidente da República, um homem honrado, trabalhador, que está proporcionando tudo de melhor que ele possa oferecer, não só ele, mas o seu corpo de ministros. Haja visto que nós tivemos acesso a uma reunião ministerial, né, fabulosa. Onde o tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra, porque achava que ia, digamos assim, mostrar a reunião ministerial, que isso poderia difamar o governo. Ao contrário, essa reunião fez com que o presidente Bolsonaro passasse a ser o presidente mais admirado do mundo. Com certeza. E a Espanha fala que precisa de ter um Bolsonaro lá. No o todo Chile, lado. a Argentina, Argentina, todo mundo fala que tem um Bolsonaro. Barbosa, quando eu toquei nesse assunto da política, e nós chegamos aí até a cidade de Esmeralda, onde você escolheu Esmeralda para poder estar lá, não como prefeito, mas como vice-prefeito, e você poderia muito bem estar chegando lá até como prefeito. Você é querido em várias cidades de Minas Gerais. Você poderia ter escolhido várias cidades, eu sei de convites seus aí que houve no Vale do Arce, em várias regiões, mas você optou por Esmeralda, né? Inclusive, a primeira pergunta é, por que Esmeralda? Sendo que você poderia ter pego uma cidade com muito menos problemas, com muito menos dificuldade de administrar, né? E você pegou exatamente uma cidade que está extremamente carente, né? E as dificuldades serão muitas. Por que Esmeralda? Pois é, Mara. Eu, recentemente, andando por Esmeraldas, estava eu, a Elô, nossa coordenadora, e meu filho, entendeu? E, rapaz, eu fui numa merceariazinha e fico até emocionado em falar para você, falando sobre a pobreza da cidade de Esmeraldas. E eu falei para o seu Maurício, aqui no bairro Araújos, falei, seu Maurício, o Darli me convidou, o subtenente Darli me convidou, e eu achei que devia fazer alguma coisa por Esmeraldas, porque é uma cidade que está virgem aí, esperando alguém fazer alguma coisa há 253 anos e ninguém nunca fez nada. Nunca desbravou a cidade. Senhor Maurício, ele vai ouvir esse programa, ele vai lembrar. Senhor Maurício, lá na mercearia dele, lá no bairro Araújo. Senhor Maurício, eu tenho uma filha que já é médica, a outra é economista e publicitária e o outro forma em breve em Direito. Certo. Então, eu tenho a minha casa, tenho a minha empresa, o meu trabalho, a minha profissão. Deus me deu, estou sobrevivendo pela força do trabalho até hoje. Estou aqui trabalhando na cidade de Sete Lagoas. Claro. Estou sobrevivendo até hoje com dignidade, graças a Deus. E então eu vi que Esmeraldas é uma cidade que contrasta com tudo que eu vi na minha vida. Uma cidade abandonada. Então, a minha satisfação vai ser poder proporcionar, porque com o salário de vice-prefeito de Esmeralda eu não vou ficar nem mais rico e nem mais pobre. Muito pelo contrário, entendeu? Né? É muito pelo contrário. Bom, mas então a vontade de realizar alguma coisa, sabe? Deixar coisas bonitas, valorizar esta cidade. Aí, no final da conversa, o seu Maurício virou e falou assim, Barbosa, deixa eu falar uma coisa para você. A pessoa tem que ter ambição. A pessoa tem que ter um pouco de ambição. Eu falei, seu Maurício, tá vendo esse menino aqui, esse meu filho aqui, o Vitor Hugo, garoto de 19 anos, 1,93 m de altura? Ele está andando aqui, Esmeraldas, comigo hoje, ele está vendo a situação da cidade. A minha ambição vai ser o meu filho falar assim, pô, mas o meu pai falou que ia ajudar essa cidade e ele conseguiu ajudar essa cidade. Entendi. É a única vaidade que eu tenho. Bacana, bacana. A única ambição. Entendi. Entendeu? Olha, você conheceu recentemente, eu lhe apresentei uma pessoa que é de Sete Lagoas, moradora aqui de um bairro Brasília, Dona Cleusa, e nós estivemos lá, eu convidei para que você fosse lá com o subtenente Darli, que é o pré-candidato a prefeito de Esmeralda, que fosse conhecer lá as dificuldades do bairro, né, que é em frente à Fazenda Velha, para vocês de Sete Lagoas saberem, aquele bairro em frente à Fazenda Velha, onde a metade pertence a Sete Lagoas, tudo calçado, e outra metade terra e completamente jogado. Uma das coisas que eu vi lá, e ela contou a história, foi o fato da luta que eles tiveram para furar um poço artesiano. Mesmo com o poço artesiano, a prefeitura não tomou a sua providência desses anos para cá de colocar encanamento lá, me parece que lá seria a Copasa, mas conseguiram um carro-pipa. Quer dizer, lá existe um poço artesiano furado, pronto,
mas carrega-se água de carro-pipa até hoje, ou seja, está tudo errado, né? Parece que até o próprio Estado errou nessa história. O que é que você entendeu dessa história da dona Creuza, que são coisas absurdas, são coisas cabeludas, né? Vamos lá. Olha, Maran, é por isso que eu digo para você. Então, é um desafio esse trabalho que a gente se propõe a fazer em Esmeraldas em função daquela realidade. Você imagina que a população lá do bairro, né, eles se organizaram e fizeram lá um trabalho em conjunto e com muito custo conseguiram um trator, não é? E o trator começou a trabalhar lá. Essa história que eu estou contando, você a dona Creuza testemunha contou. disso aí. Lógico. E o trator começou a trabalhar lá, só acertar. Por conta tirar o da buraco. comunidade, por conta da comunidade. Né? Mas era um trator da prefeitura. O prefeito, ao saber que o trator estava naquele bairro, mandou o trator voltar. Do atual prefeito. O atual prefeito. Mandou tirar o trator de lá porque ele não teve votos. Olha bem. Quer dizer, ele trabalha para quem tem voto. Olha como é que o nosso presidente está fazendo obra lá no Nordeste, aonde ele não foi tão vantajoso assim para ele. Quer dizer, falta de espírito público. Aliás, o lugar que mais está tendo obra no Brasil é o Nordeste. Pois é. Usinas e tudo mais. É uma coisa extraordinária. Então, essa falta de espírito público, pessoas que deveriam, na vida, estar cuidando de outras coisas, que não a política, que não a administração de uma cidade. Dançar forró, por exemplo, fazendo um concurso nacional de forró, por exemplo. Né? Eu costumo falar que a gente respeita muito aqueles que gostam de dançar forró, os forrozeiros, né? Tudo bem, cada um na sua. Mas prefeitura tem que ter administrador. Quem vai trabalhar tem que entender do trabalho, tem que servir bem a população, atender bem as pessoas. E não tem uma pessoa em Esmeraldas que fala do mau atendimento. Quer dizer, é uma cultura que vem errada na cidade. Então, nós temos que dar um novo horizonte, um novo futuro para a cidade. E isso realmente faz com que a gente se anime, tenha bom ânimo. O entusiasmo chegue, né? Entusiasmo para trabalhar, porque nós estamos sendo muito bem acolhidos. Né? O subtenente Darli, como pré-candidato, e eu também, juntamente com ele para vice, a acolhida da população é muito satisfatória. E isso tem motivado a gente. Porque é inadmissível uma cidade de 253 anos viver esse marasmo. Está nessa situação. Então, a população tem se mobilizado, entendendo que chegou a hora de dar um basta nessa cultura do atraso, do desrespeito, da falta de vontade, da falta de trabalho, da falta de fé em Deus e mudar o futuro de uma cidade. Porque nós sabemos que na nossa vida pessoal, na minha, na sua e de quem está nos assistindo, que quando nós empreendemos a nossa força de vontade, com fé em Deus, muito trabalho, dedicação, nós sempre conseguimos mudar a nossa realidade para melhor. Então, se fizermos isso lá, nós vamos também mudar o futuro dessa cidade. Vamos dar e o destino de muita gente, né? Não é verdade? É verdade. Dar oportunidade às pessoas, porque o transporte coletivo é precário. Uma empresa de Betim, de Contagem, de Sete Lagoas, fica difícil dar um emprego para a pessoa que não sabe se a pessoa vai chegar. Não sabe se a pessoa vai chegar para trabalhar, o ônibus coletivo ele atrasa. Nas minhas voltas lá, em Esmeraldas, por exemplo, uma moça que é cadeirante, ela trabalha num setor de uma empresa pública em Belo Horizonte e ela acorda às 4 horas da manhã para poder pegar serviço às 9. Ô, louco. Agora você imagina como é que essa pessoa chega no final do dia. E quanto tempo que ela dorme, né? Porque ela chega tarde, né? Deve chegar quase meia-noite, dorme pouco. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, ela é esposa do Reginaldo. Certo. Lá em Esmeraldas. Então, é uma coisa assustadora, Maran. Nesse bairro que eles moram, tem um poço artesiano que distribui a água para o bairro. Aí, o bairro fica sem água durante uma semana. Aí liga para a prefeitura, vai na prefeitura, a prefeitura fala que o problema é da CEMIG. Aí vai na CEMIG e passa mais uma semana o pessoal sem água.
Aí a CEMIG vai lá e fala que não, que o problema é da prefeitura porque foi a bomba que estragou. Certo. Aí passa a terceira semana e o pessoal sem água. Não resolve nem a bomba, nem a luz. Ou seja, nem a CEMIG nem a prefeitura dão a solução. Exatamente. E as pessoas ficam a ver navios. Não é? Navios sem água, né? Exatamente. Então, o que você conclui? Gente, pelo amor de Deus, você tem um poço artesiano que abastece uma cidade, que abastece um bairro da cidade. Deu problema? Vai lá, troca bomba. Manda o técnico. Manda bomba, troca bomba, tem que ter 2 bombas. Tem que ter a reserva. Gente, pelo amor de Deus, quer dizer, coisas básicas, coisas fundamentais e que as pessoas não estão nem aí para a população. Na verdade, não estão preparadas, né, Barbosa? Barbosa, nós estamos aqui recebendo nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, Barbosa Neto, apresentador, Barbosa Neto, comunicador, programa Roteiro de Minas. Nós estamos aqui em Sete Lagoas e, nesse momento, a equipe dele está percorrendo a cidade, fazendo várias gravações de um programa especial que vai ao ar em 2 semanas, na segunda quinzena do mês de agosto, né? E o Barbosa Neto também se apresenta como pré-candidato a vice-prefeito da cidade de Esmeraldas. Barbosa, já no finalizando aqui a nossa apresentação, queria que você mandasse aí seus abraços especiais, fica à vontade para as pessoas. Eu sei que é muita gente, mas resumidamente, eu já falei uma delas aqui, que é a dona Cleusa, né, que com certeza ela te chama de meu Cessé, né? Apesar que você está em Esmeralda, ela te chama de meu Cessé. Verdade. Né? Mas é uma pessoa que, fora ela, outras pessoas você conheceu. Fica com você, está à vontade, Barbosa, o microfone é seu. Eu mando um abraço para a dona Cleusa, porque ela explicou bem. Ela viu em mim, né, um espírito empreendedor, vontade de servir, de realizar, de construir. Isso é que tem que ter todo homem público. Por exemplo, as pessoas que passaram pela administração de Esmeraldas deveriam estar exercendo outra profissão, trabalhando em outro lugar, não tem espírito público. Nós que temos, desde a nossa origem, 17 anos trabalhando para a população, nós que somos no microfone, a primeira coisa que nós temos dentro de nós é o respeito por quem está nos assistindo. Com certeza. É o respeito por quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Nós fomos criados assim. E eu comecei numa emissora que é comercial, a Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, mas uma emissora que pertence à Congregação Redentorista, que é a mesma dona da Rádio Aparecida do Norte. Uma emissora dos princípios religiosos. Então, o meu princípio de vocação profissional foi no regime mais do que militar. Você não podia falar uma vírgula errada, você tinha um comportamento ilibado e respeitar as pessoas. Então, o nosso princípio de comunicador, estamos nessa profissão desde os 17 anos. E já passei de mais de meio século na minha profissão. Então, isso é por causa do respeito. Te trouxe uma responsabilidade, né? Muito grande. Mas isso é em função do respeito que a gente tem para com as pessoas. O compromisso com o telespectador, o compromisso com o patrocinador, um compromisso público, um compromisso com as pessoas. Eu acho que esse é o grande caminho para uma pessoa que quer ingressar na vida pública e fazer um trabalho para a população, com respeito, proporcionando qualidade de vida, dignidade ao cidadão. Ok. Eu acho que esses são os princípios básicos e quem quiser entrar na política com outros objetivos, que busque outro tipo de profissão. Nós não podemos entrar na política com projetos pessoais. Então, a gente tem os projetos para Esmeraldas. Eu gostaria, só no final, dizer para você que a gente já tem, por exemplo, contato com vários empreendedores, empresários, por exemplo, do sul do Brasil. Inclusive o Rodrigo do Veredas, né, que você está mantendo contato. Veredas, Sr. Antônio Pontes. Antônio Pontes. O Rogério Ritter, lá do sul do Brasil, que já se comprometeu em fazer um trabalho para que a gente possa trazer subsídios de empresas para a cidade de Esmeraldas. Bacana. Então, a gente está visualizando isso aí para a cidade. O futuro, né? O futuro. Um novo futuro para uma cidade. De antemão, Marcílio Maran, quero agradecer de coração essa oportunidade que você me dá aqui. Você prova que é um grande amigo, uma pessoa, um grande profissional
e deixo aqui os meus respeitos a você, desejando também que a sua iniciativa em ter um compromisso com a cidade de Esmeraldas, com a cidade de Sete Lagoas, perdão, esse compromisso com a cidade de Sete Lagoas seja reconhecido pela população, porque você tem os princípios básicos que credenciam o homem a entrar na vida pública. Desejo muito sucesso para você e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, a honra é toda minha receber aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Eu quero deixar o meu forte abraço a todos vocês. O abraço em especial vai aí, um recado primeiro para Sete Lagoas, né? Na segunda quinzena agora do mês de agosto, acompanhe pela TV Bandeirantes, o programa do Barbosa Neto, que é Roteiro de Minas, vai ao ar todo sábado, 11h30 da manhã. De 11h30 a meio-dia. De 11h30 a meio-dia, e provavelmente na segunda quinzena. Fica de olho aí que vocês vão ver as vinhetas, né? Você divulgar aqui para nós. Divulgaremos aqui, né? Fique de olho aí. E para vocês aí da cidade de Esmeralda, prestem muita atenção, porque 250 anos vivendo no marasmo é a chance de vocês mudarem essa cidade. Nós temos aí pessoas sérias, eu não conheço os outros pré-candidatos da cidade, eu posso só dizer daqueles que eu conheço. E daquele que eu conheço, e conheço por muitos anos, um deles está aqui ao meu lado, que é o Barbosa Neto. Fique com Deus, que graças a ele a vida continua, e como eu sempre digo, vamos em frente, minha gente, porque o Brasil precisa da gente. E só para completar, Sete Lagoas e Esmeralda também. Vamos lá.